vamos lá, deixa eu só me situar aqui. É minha luzinha. E aqui vai. Tá. Então, o que é a síndrome de burnout ou burnout, ou síndrome do esgotamento profissional? O que é? Ela não acontece da noite para o dia. Então, não é que você vai trabalhar hoje e já está esgotado, já estou na síndrome de esgotamento profissional e é da noite para o dia. Não, ela é silenciosa, é com o passar dos dias, tá? É algo que é insidioso, é um acúmulo por um tempo prolongado, tá? É uma condição que ela se tornou fisicamente e emocionalmente cansada. E simplesmente por fazer um trabalho difícil por um longo período de tempo. Ela é uma palavra inglesa que significa parou de funcionar por exaustão. Então, simplesmente não funciona mais, pifou, tá? Por quê? Por exaustão de tanto trabalhar, de tanto funcionar. É uma doença ocupacional. Ela comete profissionais dedicados, certinhos, competentes, tá? O profissional mais de boa, geralmente ele não entra nessa síndrome de esgotamento profissional. Acontecem pessoas que se cobram muito, pessoas que se exigem muito, pessoas que querem corresponder, querem fazer, querem efetuar e mais e mais e mais. E geralmente são esses tipos de pessoas que acabam adoecendo e vão parar lá no consultório, tá? O trabalho, ele pode ocupar na nossa vida grande parcela do nosso tempo. Então, às vezes a gente passa mais tempo no ambiente de trabalho do que às vezes com os nossos em casa. Então, você fica aí no período de manhã e à tarde, às vezes no seu trabalho. E aí você chega à noite, fica um pouco à noite, já dorme e descansa. Se o seu ambiente do trabalho não for favorável, a sua vida vai ser uma droga. A vida vai ser muito chata, muito desgastante. E sim, vai te levar ao adoecimento. Então o ambiente de trabalho tem que ser prazeroso, para que a pessoa consiga viver bem e ter saúde. Senão ela perde a saúde por conta do trabalho. E quando o trabalho ele leva ao adoecimento, ele muitas vezes não é pelo trabalho em si, mas é pelo clima organizacional e emocional existente no ambiente laboral. Foi o que a minha colega aqui falou. Eu acho que é a senhora que falou sobre a questão de organização. Às vezes a organização ali não é tão legal, a parte de relacionamentos, da comunicação, o clima não é favorável e aí acaba levando à síndrome de burnout, ao esgotamento profissional. Então não é o trabalho em si, mas é a organização, o clima, alguma coisa que precisa ser mudado para que a pessoa não se esgote. Quais são os sintomas? Geralmente a pessoa entra num sinal de estou sem energia, um cansaço intenso. A pessoa dorme, mas ela ainda sente aquele cansaço. A minha mente está cansada, tá? Ela sempre, às vezes ela fala assim, um paciente que entra no esgotamento profissional fala assim, olha, eu nem me conheço mais, eu não sou mais a mesma. Antes eu trabalhava num gás, eu tinha iniciativas, eu tinha ideias, eu tinha o prazer de pegar e fazer isso novo que me propunha e simplesmente agora não estou afim de nada. Uma irritabilidade, você chega para o profissional, para o trabalhador e fala assim, olha, já tivemos uma ideia, algo novo para fazer. A pessoa já fala, não vem com coisa nova não. Então existe uma certa rigidez pelo esgotamento. Então ela não é flexível a coisas novas, a um programa novo, a algo novo implantado na empresa. Por quê? Porque ela já está exausta, ela está cansada e ela acaba criando uma barreira, né, para que ela se proteja e não se canse mais, tá? E vocês já foram atendidos por alguma empresa ou por alguma loja em que a pessoa que vai te atender, ela parece totalmente insensível com você? Então ela fica com aquela cara de cinismo, é assim mesmo, e não te ajuda e não coopera. Entendam, às vezes a pessoa está agindo dessa forma porque ela não está bem emocionalmente, ela está sobrecarregada e aí sobra para você. Ela veste aquela carapuça como uma forma de se proteger
frente ao esgotamento que ela já está. E aí sobra para quem é atendido por ela, né? Ou para as pessoas que trabalham com ela, que às vezes também não tem muito a ver com a situação e sobra para ela. A pessoa acaba tendo uma realização profissional ruim, então ela não se realiza profissionalmente. Ela trabalha ali porque ela é obrigada, porque ela precisa de um dinheiro para pagar as contas. Só por isso. Mas ela não se sente realizada, não se sente valorizada no ambiente que ela está trabalhando. E quais são os profissionais que mais são acometidos? Profissões que cuidam e lidam com pessoas. Gente, o que mais adoece são profissões que trabalham com gente, tá? Quem? Comerciante, profissionais da saúde, psicólogos, enfermagem, médico, professores, assistente social, policiais, bombeiros, gente que mexe com gente, tá? Então, pessoas que lidam com pessoas adoecem mais do que outras. E quais são os sintomas que caracterizam o burnout? Os sinais de exaustão emocional. A pessoa sente que não tem mais energia para trabalhar. Essa parte eu já falei. Vamos lá, vamos para essa parte. Quais são os profissionais mais acometidos? Eu disse. Quais são os sintomas? Aqui que eu queria chegar. É uma sensação de fadiga. É uma sensação de cansaço, de desânimo. A pessoa chega em casa e ela não tem mais ânimo para fazer nada. Ela só chega em casa, ela quer tomar um banho e ir para a cama. Tá? Chega em casa, ainda está nervosa, sobrecarregada e ainda solta em quem? Nos de casa, na família. Então a pessoa que está no esgotamento profissional, ela sofre, ela descarrega nos que estão com ela no trabalho e outras áreas da vida dela também sofrem junto. Então a família acaba sofrendo, quem mora com ela acaba sofrendo também. E a pessoa acaba tendo, além dos sintomas de cansaço, ela tem dores, principalmente quem nunca teve aqui, ó, na região de trapézio, né, em ombros, em braços, pelo estresse. A pessoa tem alteração gastrointestinal, então às vezes o intestino solta, dor no estômago, dor de cabeça com frequência, enxaqueca, alteração do sono, não tem mais vontade de ter relação sexual porque está totalmente exausto, não tem vontade de sair, passear, ter um prazer, se relacionar, não quer nada. A pessoa começa a entrar num isolamento e só um cansaço. A pessoa trabalha a semana toda esperando o quê? O fim de semana, muito bem. E aí começa a chegar no domingo, no final da tarde, a pessoa começa a ficar mal, porque está chegando a segunda-feira, tá? Então a pessoa começa a ficar angustiada, mal. Gente, isso é real, tá? Eu acolho no consultório pessoas que descrevem dessa forma. Domingo de tardezinha, eu já começo a ficar com nó, um aperto, uma coisa ruim, porque mais uma semana vai chegar, tá? E aí a pessoa, ela fica relutando. Ou então, por exemplo, dá o horário de trabalhar, a pessoa começa a tremer, palpitação, desespero, porque vai ter que enfrentar o trabalho, tá? Então, isso é extremo caso de esgotamento e cansaço atribuído em relação ao trabalho. Outra coisa, sintomas psíquicos. Então, a falta de concentração, a alteração da memória, a pessoa começa a entrar no esquecimento e fala assim, antes eu lembrava certas coisas, agora eu não lembro mais. Então é um cansaço, um estresse, tá? Às vezes os pacientes falam assim, será que não é um início de demência que eu estou passando? Não, calma, não é. Mas será que eu não tenho que fazer uns exames na minha cabeça para ver por que eu estou esquecendo? Eu falei, você está estressado? Como está a sua vida? Como está a sua rotina? Então, a questão da memória, o esquecimento, gente, é fruto do nosso estresse, é fruto do esgotamento atribuído ao trabalho. O que mais? Vamos lá. Outra coisa que acontece muito é isso aqui, ó, arritmias e aumento de pressão. Quem já vivenciou isso? Passa um dia estressante, tem um problema com um cliente daqueles, aí tem um pico de pressão. Aí vai parar no hospital. Né? Ou então sente umas batidas estranhas no coração, né? O coração vai
meu Deus, será que eu estou tendo um treco do coração? Começa a sentir dor no peito. E esses sintomas estão atrelados com a questão do esgotamento também profissional. Outra coisa, sinais comportamentais. Então, a pessoa entra no processo de irritabilidade, não consegue relaxar. Aquilo que eu disse, você tenta propor algumas mudanças no trabalho, a pessoa não está afim, a pessoa não tem mais iniciativa e acaba aumentando o consumo de substâncias. Como assim? O que acontece? Se a pessoa fuma no trabalho, ela acaba parando mais vezes para fumar. Porque é um momento ali dela que ela vai relaxar, ela atribui isso ao cigarro. Outra coisa, vou dar uma paradinha e vou beber um café. Aumenta o excesso de cafeína, tá? Chega em casa para descansar, o que vai fazer? Beber. E aí, começa a associar. Chego em casa para descansar, eu vou beber. Eu vou abrir uma cerveja, eu vou tomar uma dose. E aí acaba bebendo todos os dias no final da tarde e à noite. E aumenta o estresse, o esgotamento profissional, aumenta o consumo de substâncias. Tá? A pessoa acaba entrando no isolamento, ela trabalha no meio de um monte de gente, mas ela não conversa, não dá uma risada, ela vive na dela. Eu estou ali para trabalhar. Não se relaciona com ninguém, se isola, tem uma perda de interesse. E tem uns ímpetos, isso acaba acontecendo, ímpetos de abandono de trabalho. Vocês já viram histórias assim? Que a pessoa larga tudo e vai embora no meio do trabalho? Quantas histórias dessas eu já ouvi? A pessoa está no trabalho, tem uma crise, ela abandona tudo e vai embora para casa. Entendeu? Isso aí, ímpetos de abandono de trabalho. Se a pessoa está fazendo isso, gente, vamos nos alertar. A pessoa chegou no limite, ela precisa ser ajudada. Algo tem que ser mudado. E o que acontece? Por que acontece a síndrome de Burnout? Por que acontece em umas pessoas e outras não? Pensa comigo, às vezes duas pessoas trabalham juntas na mesma função, uma entra em esgotamento profissional e a outra não. Por que isso acontece? Você tem que entender que cada um tem uma constituição psíquica, certo? Então, cada um consegue lidar com as situações, com as adversidades de um jeito. Aí vem o fator estressor, que é a pressão no trabalho, a sobrecarga no trabalho, a pessoa não tem momentos de lazer, só fica fixa no trabalho e ela tem uma predisposição genética já para um adoecimento psíquico. Para ela entrar no esgotamento profissional é muito mais fácil, tá? Aí você fala, mas eu não sou assim, eu aguento. Você tem que entender que cada um tem uma história, uma constituição. Cada um tem um processo de resiliência. E nós temos que respeitar as diferenças das pessoas. Uma coisa interessante que eu falei, interfere em todas as esferas da vida do indivíduo. Então, não só a instituição sofre, a produtividade dessa pessoa é afetada, mas a família da pessoa sofre, tá? E a família da pessoa acaba sofrendo por conta do trabalho, tá? Eu vejo muito pelos filhos. Às vezes você chega em casa, as crianças estão super esperando você chegar e aí você já solta os cachorros nas crianças, né? Porque deixaram as coisas fora do lugar, ninguém ajuda nada, ou então pro marido, culpado tudo do marido. E assim por diante, cada um com a sua história, com a sua vivência em casa. Mas por quê? Porque passou um dia sobrecarregado, estressante e os de casa acabam sofrendo junto. Como eu disse, qual que é a diferença entre cansaço, estresse e o burnout? Cansaço, a pessoa dorme e acorda melhor. O estresse, a pessoa dorme e continua cansada. E o burnout é uma resposta do corpo frente a um estresse de período prolongado, sempre relacionado ao trabalho. Então é como se fosse um estresse prolongado, tá? E no final de semana a pessoa dá uma melhorada, final de domingo a pessoa vai piorando, ela sempre fica esperando o final de semana chegar, ela fica esperando as férias, sofre quando as férias estão acabando, né? E ela conta os dias para se aposentar, né? Então, eu tenho também muitos pacientes que fazem contas, quer ver quando a lei muda e aí aumenta mais 1 ano, 2 anos.
E isso leva a um adoecimento, a um esgotamento muito grande. E aí, gente? Tá, e como que a gente melhora tudo isso? Nós temos que trabalhar na prevenção. Não adianta a gente pensar que depois que a pessoa entra no esgotamento, você vai cuidar dela. Não. Você tem que pensar que o local que você trabalha, ele tem que pensar e tem que agir de forma preventiva para que as pessoas não venham entrar no esgotamento profissional. Então nós temos que ter um olhar humano uns com os outros, tá? Importante a gente sempre enfatizar a promoção de valores humanos. Então, olhar o outro, como o outro está, você não está bem, escutar, acolher, e não só assim, somos máquinas de trabalho e precisamos produzir. O trabalho, ele também tem que ser uma fonte de realização, de saúde para a pessoa, e não só uma obrigação por conta do salário que vai vir no final do mês. A gente precisa sempre fazer essa pergunta: o que incomoda em meu trabalho? O que pode ser feito para que isso melhore? Não necessariamente você precisa ficar mudando de trabalho em trabalho, tá? Não necessariamente a gente tem que mudar o trabalho. Algo pode ser mudado dentro do trabalho para que você consiga dar continuidade e tornar o ambiente mais favorável para que você trabalhe e execute o seu papel.